A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu quero neste momento expressar a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de darmos continuidade neste canal em mais uma síntese da nossa lição da revista Betel Dominical. Eu louvo a Deus pela vida de cada amigo, de cada irmão que nos acompanha nesta obra, neste canal. Este canal é uma bênção por causa da sua participação. Por isso eu peço a bondade de todos os amigos e irmãos que compartilhem, ativem o sininho e estejam se inscrevendo para que possamos assim divulgar a palavra do nosso Deus. Meus amados, em mais um comentário, em mais uma síntese da nossa lição. A nossa lição é a lição de número 8 para o dia 20 de maio de 2018. E o tema é os propósitos de Deus nos milagres. Meus amados, não é propósito de Deus nos milagres glorificar o homem. Não é propósito de Deus nos milagres a salvação. Não é propósito de Deus nos milagres o enriquecimento ilícito ou a prosperidade financeira. Porém, os milagres eles não são em vãos. E esse tema já nos revela algo muito importante, que os propósitos são de Deus, não são dos milagres. Veja, meus amados, qual a proposta que Deus quer com você através de um milagre? Você já refletiu sobre esta questão? Muito bem. O nosso textuário, ele está inserido em João capítulo 6, versículo 26, que diz: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Veja, meus irmãos, que aqui no textuário, este versículo nos dá a entender que de todos aqueles que seguem a Jesus, tem alguns que é simplesmente pelo interesse pessoal, ou seja, só seguem a Jesus pelos milagres. E Jesus sabe disso. Bendito seja o nome do Senhor. Temos a verdade aplicada que diz: precisamos perceber nos milagres à luz da palavra de Deus, além dos benefícios imediatos e temporais, pois há sinal no milagre. Amados, a verdade aplicada está dizendo que, mesmo beneficiando o homem, o mais importante no milagre é achar um sinal de algum propósito de Deus para a vida de quem o recebe. Glória a Deus. Amados, no texto de referência, são textos alternados, está inserido em Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos 4:14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Atos 8, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos capítulo 9, versículo 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Glória a Deus. Atos 9:42. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Vejam, meus amados, que os textos de referência, ele está nos comunicando, a palavra de Deus comunica para nós que todos os milagres foram notórios através da vida dos discípulos e da vida daqueles que assim eles viviam este milagre, mas tudo tinha um propósito para glorificar o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. A introdução da nossa revista diz o seguinte: reduzir
o significado e o propósito dos muitos milagres operados por Deus no passado e também no presente é não refletir sobre as consequências e a influência dos mesmos em outras áreas da vida. Meus amados, valorizar o milagre acima da sua razão é falta de discernimento espiritual. Melhor do que receber o milagre é saber e entender qual o objetivo de Deus nesse milagre operado. Meus irmãos, de que adianta receber o milagre? De que adianta receber a cura? De que adianta andar curado com o céu fechado sobre a sua cabeça? Reflita sobre isso. O ponto 1 da nossa lição diz: Deus, o operador de milagres. Não é o homem, é Deus, o operador de milagre. Graças a Deus que Deus escolheu o homem, a criatura feita à imagem e semelhança de Deus, para, através do homem, realizar milagres na vida do seu povo. O homem é o canal por onde passa o milagre de Deus até a vida do necessitado. Meus amados, muitos são os que tentam tomar o lugar de Deus nessa área, mas ninguém conseguiu nem conseguirá, pois está totalmente no controle de Deus esse poder, porque o Deus que é revelado pela Bíblia, ele nunca mudou. Quem está mudando é o homem. No passado, muitas e muitas vezes, quando o milagre acontecia, a glória era dada somente a Deus. Hoje, ela é dada ao homem. Se vê por aí em muitos cartazes de festividades, de congressos nas igrejas, meus amados irmãos, mas dificilmente se vê o nome de Jesus. Muitas das vezes está em destaque maior o nome do homem, entre aspas, do milagre. Está lá, mas o nome de Jesus, que é o Deus do milagre, está ausente em muitas igrejas, em muitas festividades. Mas eu louvo a Deus porque, amados, em Hebreus 13, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Sabe por que a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente? Porque só Ele tem poder de ir no teu ontem, no teu anteontem. Ou seja, só Ele tem poder de ir lá no teu passado e curar aquela ferida, e curar aquela mágoa que está lá viva no teu passado, que te causou angústia. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ele tem poder de ir no teu ontem e sarar essa ferida. Jesus Cristo é o mesmo hoje. Você com Jesus hoje, não importa a luta, a dificuldade que hoje você está passando, Ele é o mesmo hoje, tem o mesmo poder de te dar esta vitória hoje. É o mesmo eternamente, porque amanhã, depois de amanhã e futuramente, em todo o futuro, Ele é o mesmo para te sustentar e guardar em todos os teus caminhos. Meus amados irmãos, no tópico 1, subtópico 1, eis a questão: o que é um milagre? O que é um milagre? Alguém já definiu para você o que é um milagre? Você consegue definir com suas palavras o que é um milagre? Amados, milagre não se explica, milagre acontece. Quando alguém conseguir explicar um milagre, não foi um milagre que aconteceu, pois o milagre, ele acontece pelo âmbito do sobrenatural de Deus e está acima de todo o entendimento humano, pois milagre é sinônimo de maravilha, prodígio e sinais. Maravilhas significa aquilo que gera admiração, aquilo que brota grande admiração na vida das pessoas. Uma das maravilhas foi quando no deserto
O povo estava com fome e Deus mandou o maná. A Bíblia diz que ao acordar pela manhã, o povo, ao sair da tenda, começou a pisar em algo estranho e perguntaram: o que é isto? A palavra maná significa o que é isto? Então causou ali uma grande admiração, porque o maná foi uma providência de Deus, uma maravilha de Deus, um milagre de Deus na vida do seu povo. Por isso, meu irmão, minha irmã, para aqueles que estão passando uma dificuldade, que não acha o socorro do lado direito e do lado esquerdo e começa a clamar ao Senhor, e de repente chega alguém na sua vida, no seu portão, na sua porta, te entregando algo que você nem imagina e nem espera, mas é algo que Deus mandou te entregar, a tua primeira reação é: o que é isto? A resposta é maná. É o maná de Deus que chegou na tua vida. O milagre, ele tem sinônimo de prodígios. Deus, meus amados, ainda faz prodígios na terra, porque prodígio é uma ocorrência que se opõe à lei da natureza. É verdade, o mar vermelho se abriu. Êxodo, no capítulo 14, versículo 21, aquilo foi um prodígio de Deus. Contra a lei da natureza, o mar obedeceu, deixou o seu curso para obedecer a voz de Deus, realizando um milagre na vida do povo do Senhor. Isso foi um prodígio do Senhor. Milagre também é sinônimo de sinais. Sinais. Veja, meus amados irmãos, que como sinal, o milagre vem como um aviso de confirmação, tanto negativo quanto positivo. Exemplo, quando o nosso organismo não está bem, vem a febre, que não é uma doença. É um sinal confirmando alguma anormalidade. É um sinal dizendo que está algo negativo no ser humano. Mas é um sinal. Bem antes da pessoa apodrecer por dentro, a febre vem como um milagre em forma de sinal. A febre é o corpo pedindo socorro. Amados, Deus também, ele avisa ao crente sobre sinais. Se você precisa de socorro, Deus te dá o sinal que Ele está chegando com socorro na tua vida. Outro exemplo é quando Deus cura alguém de uma enfermidade crônica, vai-se ao médico naquele retorno de exame, e o médico, ao ver novamente os exames, constata que não há mais enfermidade. É o sinal positivo, é o sinal que o milagre aconteceu. Amados, Deus orienta nossas vidas também através de sinais, confirmando a sua palavra. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 36, está lá na Bíblia. Ali narra a história de Gideão. Gideão foi escolhido para salvar o povo de Deus dos midianitas, mas ele disse: Senhor, me dá um sinal, eu vou colocar o velo. E veja que uma vez ele coloca o velo para chover em redor e não molhar o velo. Ele acorda de manhã, a chuva cai e o velo de lã está seco. Ele pede outro sinal a Deus, repetitivo, mas de forma diferente. Agora ele pede que haja chuva, mas que haja secura na terra, mas que só o velo esteja molhado. Tudo isso acontece, meus amados, como um sinal, um milagre do sinal de confirmação da palavra de Deus, que Gideão era o escolhido do Senhor para aquela obra. Meu irmão, minha irmã, não se assuste com os sinais que Deus pode fazer na tua vida, confirmando que você é o escolhido, a escolhida do Senhor para fazer a sua obra. E tem mais, não é pecado pedir sinal a Deus. Vamos para o tópico 1, subtópico 2, que diz os milagres de Cristo. No Novo Testamento, a expressão grega semeion indica sinal, maravilha e milagre. João capítulo 2 e o versículo de número 11. Meus amados irmãos, nós vemos que Jesus, ele é o Deus do milagre. Jesus realizou muitos milagres e continua realizando. Jesus operou entre muitos milagres porque nele, meus amados, havia duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E no seu primeiro milagre, que está em João capítulo 2, as bodas
de Caná da Galileia, Jesus ele transforma a água em vinho, porque o vinho na cultura judaica simboliza a alegria. E o vinho na vida do cristão hoje simboliza a alegria no espírito vivida por cada cristão na igreja de Jesus. O vinho do milagre naquele casamento salvou aquela festa, salvou aquele casamento. O vinho também simboliza o sangue de Cristo Jesus, que salva o homem dos pecados, que salva o homem do inferno, porque o salário do pecado é a morte. Bendito seja Deus. Mas quero dizer para os meus amados irmãos e amigos que o maior milagre realizado por Jesus em favor da minha vida, da sua vida, em favor de todo homem, foi realizar através do seu sacrifício vicário a remoção do pecado que estava impregnado na alma do homem. Através do sangue de Jesus somos purificados e limpos. Por esse milagre, todo ser humano tem motivos de ser alegre eternamente. Amados, o próprio nascimento de Jesus é um milagre. Adão, primeiro homem, foi criado por Deus. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, foi um milagre realizado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, o nascimento do nosso Jesus Cristo. Meus amados, vamos para o tópico 1, subtópico 3, que diz: milagres após a ascensão de Cristo. A continuidade dos milagres tem sido uma realidade ao longo da história da igreja. Meus amados, aonde tem sido realidade estes milagres? Aonde? Primeiro, aonde tem fé. Precisa, meus amados, ter fé. Milagre não é por sorte nem por razão. Milagre acontece por fé. A realidade vivida através dos milagres de Deus é através da fé. Segundo, tem que ter a cooperação do Senhor Jesus. Se Jesus não cooperar, o milagre não acontece. Nós vemos isto em Atos, capítulo de número 3. Glória a Deus. A Bíblia diz que perto da hora nona, Pedro e João, eles sobem junto ao templo à hora da oração. Lá está um paralítico, que desde o ventre da mãe era coxo, estava na porta chamada Formosa a pedir esmolas. E fitando os olhos naqueles discípulos, principalmente em Pedro, Pedro diz: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Levanta em nome de Jesus. Amados, os discípulos, Pedro não tinha prata e não tinha ouro. E o que é que ele tinha? Jesus. Ele tinha unção. Ele tinha poder que pertence a Deus, estava na vida dele. Ele tinha fé para falar em nome de Jesus e o milagre acontecer. Veja, meus amados irmãos, que ele não tinha prata e ele não tinha ouro. Hoje a situação está inversa. Muitos querem, através do milagre, ter prata e ter ouro, mas não tem a presença de Jesus. Não tem a presença daquele que realiza o milagre. O importante, meus amados, é a presença, é a cooperação de Jesus através da vida daqueles que receberam os dons do Espírito para realizar milagre na face da terra. Meus amados irmãos, tópico de número 2. A relação entre milagres e sinais. Neste tópico, vamos considerar a palavra sinal de acordo com os significados que encontramos no dicionário da língua portuguesa, entre outros. Aquilo que serve de advertência tem este sinônimo, que possibilita conhecer e também
demonstração exterior de uma intenção, ou seja, um aceno. O tópico 2, versículo 1 diz: a importância de perceber os sinais. Meus amados, milagres e sinais estão juntos. É verdade, pois Deus sempre dá um sinal antes, durante e depois do milagre acontecer. Isso é verdade. Quando nós vemos em Lucas 19, o texto diz sobre Jesus e Zaqueu. Jesus ele entra na casa de Zaqueu e Zaqueu é convertido, um milagre acontece. Zaqueu devolver 4 vezes mais aquilo que ele defraudou. Isto é um milagre na vida de um homem que tinha uma conduta, um caráter como Zaqueu. Mas antes desse milagre aconteceu um sinal. O sinal foi quando ele subiu em um sicômoro, ele subiu numa figueira brava e ali ele tinha certeza que Jesus ia passar ali para que ele pudesse ver. E a Bíblia diz que Jesus, ao passar por ali, Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desce gostoso, desce com alegria. Ali foi o sinal que um milagre ia acontecer na casa de Zaqueu. Também o sinal ele pode vir durante o milagre. Em João capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus, passando com os discípulos, ele vê um cego e alguém questiona se a culpa é dele ou dos pais para que fosse assim. Jesus falou que aquilo ali estava presente, aquela cegueira, era para glorificar o nome de Deus. E a Bíblia diz que Jesus começa a fazer o milagre. Ele cospe no chão, com a saliva ele faz um lodo, e no meio do milagre Jesus dá uma ordem: vai ao tanque de Siloé, que significa o enviado. Lava-te lá, lava os teus olhos. O cego, sem enxergar, obedece. Ele vai até o tanque, lava o olho e volta enxergando. O milagre acontece perfeitamente. Glória a Deus por isso. Existe também o milagre como um sinal depois. O sinal de um milagre acontecendo depois que o milagre acontece. É o que a gente encontra em Lucas capítulo 1. Ali a Bíblia narra sobre Zacarias e Isabel, sacerdote de Deus, mulher de Deus, que sempre estavam juntos na igreja. E Isabel era estéril. O anjo aparece fazendo a promessa que ela dará um filho. Zacarias ele fica duvidoso. E o anjo diz: olha, eis um sinal na tua vida, ficará mudo. A Bíblia diz que a criança nasceu. E depois que a criança nasceu, que o milagre chegou, 8 dias foram apresentar a criança no templo. E só depois de 8 dias, Zacarias escrevendo o nome João, porque esse seria o nome daquela criança, aí ele volta a falar. Sinal também que aconteceu depois do milagre. Meus amados irmãos, veja que no tópico 1, no tópico 2, subtópico 1, diz a importância de perceber os sinais. Devemos refletir na importância de enxergarmos nos milagres maravilhas e prodígios do Senhor, sinais de Deus para nós. E por que é importante, meus amados, perceber os sinais nos milagres? Porque em cada sinal há uma revelação de Deus para nós. Na multiplicação dos pães, conforme João capítulo 6, o sinal a ser percebido através dos pães era que, assim como aqueles pães eram bons e alimentavam o físico humano, Jesus é o pão melhor que alimenta o espírito humano. Aquele pão, quem comesse, tornaria a ter fome. E Jesus ali se oferecendo como pão que sacia a fome definitivamente. E as pessoas não despertavam para este sinal. Amados, cada mandamento do Senhor Jesus que fica em nós é como um alimento saudável que
ingerimos. Bendito seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 6 de João, há outro sinal. Está no versículo 12, aonde Jesus, depois que todos são saciados, ele pede para que nada se perca. Daquilo que sobejou, daquilo que sobrou, nada se perca. Que sinal está aí? Jesus é totalmente contra o desperdício. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, indo para o tópico 2, subtópico 2, diz milagres e relacionamento com Deus. Meus irmãos, um dos propósitos de Deus em realizar o milagre é se relacionar com o homem. É verdade. Assim como Jesus falou aos habitantes de Cafarnaum sobre o interesse deles somente por milagres, hoje Jesus continua falando conosco que milagre não é garantia de salvação para ninguém. É verdade, é comum ver alguns crentes, muitos dedicados a Deus, na igreja, na obra, no momento das dificuldades. Porém, é só o milagre chegar que abandona a fé. Meus amados irmãos, quero esclarecer uma coisa: quem fez o pobre foi Deus, mas quem faz o miserável é a ingratidão. Sejamos gratos ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Tópico 2, subtópico 3, que diz lições a partir dos milagres. Considerando 3 expressões do significado da palavra sinal, conforme exposto no início do tópico, podemos extrair preciosas lições sobre como lidar com os milagres e maravilhas de Deus. Advertência, conhecimento e aceno. Amados irmãos, o cristão só está apto a lidar com o milagre e as maravilhas de Deus quando conseguir discernir no milagre, primeiro, uma advertência. Quantos livramentos Deus realiza para poupar a vida de muitos que estão na rebeldia com o Senhor. João capítulo 8, meus amados, a mulher adúltera, uma mulher judia, uma mulher que estava sobre o regime da lei, ela foi pega em ato de adultério. Amado, só um milagre poderia salvar aquela mulher da condenação, do apedrejamento, porque a lei estipulada por Deus através de Moisés para aquele povo, naquele contexto, a lei era enfática, decisiva. Para esse tipo de pecado, apedrejamento. Ali era a cadeira elétrica para aquela mulher, ali era a morte fatal para aquela mulher. Só um milagre poderia salvá-la, e foi isso que Jesus realizou. Jesus realizou um milagre na vida daquela mulher, salvando da morte, mas aquele milagre foi um milagre de advertência, porque no final do diálogo Jesus diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão? Amados, saiu um por um, ficou Jesus e a mulher, e ele diz para ela: olha, vai e não peques mais. Então veja que houve ali um sinal de advertência naquele milagre. Também, amados, o cristão tem que discernir no milagre o conhecimento de Deus, porque Deus faz milagre também com o propósito de ser conhecido do homem. Atos 16, a partir do versículo 25, Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam, cantavam hinos a Deus. Amados, aquela passagem é linda. Quando Deus manda um terremoto e todas as portas se abrem, o carcereiro fica apavorado, porque custaria a vida dele a ausência daqueles presos. Mas Paulo diz: não se apavore, estamos aqui. A Bíblia diz que o carcereiro pede luz para ver com os próprios olhos que eles estavam ali. E quando o carcereiro observa que eles estavam ali, os homens de Deus, ele questiona: o que é que eu faço para me salvar? E a resposta é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amados, na casa daquele carcereiro, Deus foi conhecido, Jesus foi conhecido, o milagre aconteceu na vida daquele
carcereiro, porque Deus se tornou conhecido naquela família, através da vida dos discípulos que estavam numa situação terrível, um ambiente de tristeza, outros presos, quem sabe, lamentando, chorando, se angustiando, mas os homens de Deus orando e cantando ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Foi a forma que Deus se tornou conhecido naquela família. O crente no milagre, ele tem que ter também o discernimento de um aceno de Deus. Deus, ele acena para o homem, a forma de Deus se apresentar ao homem como única saída, como única solução para a sua vida. Vemos isso em Gênesis capítulo 3. Depois da queda daquele casal, da queda do homem, foi Deus que procurou o homem. Foi Deus que procurou aquele homem, foi Deus que acenou dizendo: Adão, eu estou aqui, e você, Adão, aonde está? Gênesis 3, versículo 9. Meus amados irmãos, o tópico 3 é o nosso próximo tópico, que diz os milagres e a palavra de Deus. Antes de Deus falar com Moisés no Monte Horebe, primeiro lhe mostrou uma sarça que ardia e não se consumia. Meus amados, Moisés compreende a sua chamada quando ele ouve a palavra de Deus através daquela sarça, porque a sarça simbolizava a nação de Israel e o fogo seria o trabalhar de Deus com aquele povo. A sarça hoje é você, meu irmão, minha irmã, você é esta sarça, e o fogo é a chama acesa do Espírito Santo que está em você. Não deixe esta chama apagar. Tópico 3, subtópico 1, que diz: impactados pela ação divina. Amados irmãos, eu louvo a Deus porque ainda somos impactados pela ação do nosso Deus. Uma cidade, diz a Bíblia, em João 4, ela foi impactada pela ação de Jesus na vida de uma mulher. Está lá em João 4. Primeiro, Jesus deixa a mulher impactada pela libertação da idolatria. Ela estava ali idolatrando o poço de Jacó. Ela disse: esse poço foi Jacó que deixou. É nesse poço que eu encontro água para a minha vida. E Jesus, ele lança por terra aquela idolatria quando ele diz: quem beber água desse poço vai ter sede, mas quem beber a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Então veja que Jesus começa impactando aquela mulher. Jesus começa impactando a vida dela também. Porque Jesus, meus amados irmãos, com os milagres que ele realiza, ele continua impactando a vida do ser humano. Quando Jesus revela a vida daquela mulher para ela e a necessidade que ela tinha, ela abandona o cântaro na beira do poço e vai à cidade a anunciar as boas novas de salvação. E você, já foi impactado por uma ação de Deus na sua vida? Se está acontecendo algo impactante na sua vida, olha, não deixe de testemunhar, não deixe de falar do amor de Deus. Você recebeu a virtude do Espírito Santo para que testemunhasse do Filho de Deus que ainda continua fazendo milagre na minha e na sua vida. Tópico 3, subtópico 2 diz: a relevância da palavra de Deus. Sabemos, meus amados, que os milagres e sinais despertam a atenção e interesse de muita gente. Mas uma coisa é verdadeira: a palavra de Deus está acima de tudo. Antes do milagre acontecer na casa de um oficial, conforme esse tópico, houve uma palavra, a palavra de Jesus. Ele disse: vai, o teu filho vive. Sem esta palavra não haveria um milagre. Meus amados, estamos em um século sedentário, onde as pessoas cada vez mais se tornam imediatistas. Muitas igrejas, infelizmente, estão abandonando a palavra para viver dos milagres, para dar ênfase
aos milagres, infelizmente. Tópico 3, subtópico 3, que é o nosso último aqui da lição, que diz: analisar o milagre à luz da palavra. Deuteronômio 4, 34 a 40 é outro texto que demonstra a relação entre sinais e palavra de Deus. Nesse texto, meus amados, Deuteronômio capítulo 4, versículo 34 a seguir, Moisés desperta a consciência do povo sobre todos os milagres que Deus realiza em favor do seu povo. Porém, cada milagre que Deus realizava na vida do povo era a prova que Deus estava presente entre aquele povo. Mas o que Deus esperava, acima de tudo, era a obediência de todo aquele povo para com a sua palavra. O povo, ele quer viver de milagre. Aquele mesmo povo que queria viver só de milagre foi o mesmo povo que pereceu no deserto, foi o mesmo povo que não entrou nas promessas de Deus. Muitos, meus amados, estão em busca de milagre e desprezando a salvação. Quando Jesus diz para a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, versículo 11, ele diz: guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Esta é a palavra de Jesus. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E o que era que aquela igreja tinha? O que era que Jesus estava mandando guardar? Veja Apocalipse, versículo de número 8, que diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Era uma igreja que tinha palavra, tinha milagres, mas tinha palavra. E o que Jesus estava mandando guardar era a sua palavra. Glória a Deus por isso. Amados, indo agora para a conclusão da nossa revista. Os milagres, prodígios e as maravilhas de Deus são ações de socorro e providência, bem como sinais de advertência e acenos do Senhor para nós. Meus amados irmãos, embora somos salvos e cidadãos dos céus, nossos pés ainda estão na terra. É verdade. Tenhamos fé para recebermos milagres de Deus, mas que sejamos mais prudentes, meus amados. Muitos prudentes para manter a nossa salvação, para guardar a palavra, para guardar aquilo que Jesus nos deu. Porque sem salvação não veremos a Deus. Sem salvação não tem como desfrutar dos milagres. Glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, que as ricas bênçãos de Deus alcance toda a sua vida, toda a sua família, neste mundo maravilhoso do nosso Deus. Até a próxima lição, se assim Deus o permitir. Um forte abraço e fiquem na paz do Senhor.